Você já comprou um sapato e ele te ocasionou um belo de um calo? A melhor maneira de você eliminar a dor ocasionada pelo sapato, no caso o calo, né? Aquele corpo estranho que fixou no seu dedo do pé, é o que? Você retirar o sapato, né? Talvez o retirar e ficar descalço ocasione um certo desconforto, você pisa numa pedra, mas ela será bem menor do que o calo ocasionado pelo sapato. Por que eu estou falando isso? A gente observa muito que existe o pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo, ele caminha por dois viés: o irracional e o racional. O irracional foi lá instaurado um trauma, né? Enquanto criança, geralmente são em fases assim, de criança para a adolescência. Então foi instaurado esse trauma que foi jogado lá para o inconsciente, essa subjetividade do jovem, né? Que está ali entre os seus 14 anos, mais ou menos, entendeu? Então eu vou relatar um caso assim que uma época eu atendi um pai e ele me relatava que o filho dele, nessa transição, ele passou a arrancar os pelos das axilas, onde fazia até algumas feridas, né? E em tratamento terapêutico foi descoberta a verdadeira causa pelo motivo pelo qual ele arrancava os pelos das axilas. A causa maior que estava lá no inconsciente dele, o tempo todo latente, né, em sua memória, fazia com que ele se sentisse culpado por isso. Porque onde se viu? Qual é o ser humano que não quer crescer? Né? Então, a parte racional puxava ele para que ele não tivesse esse pensamento. Mas o irracional, ele não conseguia entender porque era irracional. Né? Então, ele se sentia culpado e virava um círculo vicioso. A maneira pelo qual o psique dele atribuiu encarar esse problema e amenizar essa dor que ele sentia pelo fato dele não querer crescer, entendeu? Foi arrancar os pelos. Assim como você tem o sapato que te ocasiona o calo, entendeu? E a melhor opção que você organizou foi arrancar o sapato e andar descalço. Por mais que você pise numa pedra, entendeu? E machuque seu pé, mas a dor de andar descalço, pisar na pedra, ela é inferior ao calo ocasionado pelo sapato. Ou seja, a dor que esse jovem sentia inconscientemente, que ficava latente nele, para que ele não queria crescer, mas o real, o consciente dele falava, você tem que crescer, todo mundo vai crescer. Então isso era uma batalha entre o consciente e o inconsciente. A maneira pelo qual ele achou o psique dele de eliminar, de aliviar essa tensão toda que ele sentia por esse pensamento obsessivo foi o quê? Arrancar os pelos. É uma coisa que ocasionava uma dor para ele? Sim, ocasionava uma dor, né? Mas era menor do que ele sentia ao fato dele não querer crescer. Pensa aí um pouquinho, né? Quantos casos a gente não tem? Tem vários casos desse pensamento obsessivo. Pare e pensa um pouquinho, né? Tudo tem uma sequela, né? Veja aí na sua concepção. Se esse vídeo foi interessante para você, né? Compartilha, né? Esse assunto é um assunto tão latente, principalmente entre os jovens, né? Então,